o acompanhamento com relação a pendências que ficaram do ano passado. Uma delas é a questão da apuração sobre o rompimento de um dos reservatórios da CAGEP em Campina Grande. Pois é, Arimatea, 90 dias se fez agora, há poucos dias atrás, 90 dias de uma tragédia e vitimou uma mãe de família, uma senhora acamada do nosso bairro ali, Prata e Centenário, coladinho com Centenário, de um rompimento de algo lamentável, né, e de uma forma muito estranha, em nossa cidade se tornar a mortandade de peixes e ninguém come, e ninguém se alimenta, mais grave do que a morte de uma mulher, de uma tragédia, que até agora está sem explicação por parte do governo do estado e da CAGEPA. Isso é fato. Nós não temos resposta ainda para aquilo. Eu acho que cabe a nós, aí eu volto a dizer, na tribuna da Câmara eu teria espaço para falar isso, como você está me dando aqui, por ter um programa independente e coerente com a sua, uma proposta que você faz à cidade. Você é um jornalista e ouve todos os lados. E eu acho que isso é importante, essa sua pergunta, porque tornaram-se a morte de peixe mais importante que a morte de uma mulher, em um relatório que a gente ainda não recebemos. Por que não recebemos esse relatório? O que é que o governo do estado, o que é que o governador João Azevedo e a CAGEPA têm a esconder que não apresentou a nós ainda esse relatório, ou a cidade? Por que a CAGEPA proibiu com que os vereadores de situação adentrassem no reservatório do R9 lá, no bairro de Santa Rosa, para vistoriar aquela estrutura? Porque quando nós fomos lá, eles estavam maquiando, recebi vídeo de pessoas que trabalharam lá dentro, nos mandaram vídeo de uma maquiagem de urgência. Porque se apressaram em pedir a uma alta autoridade do nosso estado, e foi lá, e nem de lá mesmo, gravando o vídeo para a CAGEPA, já deu o laudo dizendo que não havia risco algum naquela unidade. Quando nós sabemos que é uma das unidades que também está bastante deteriorada, precisando de uma ação mais efetiva. Por que nós não temos esse relatório? São 90 dias que a família e o bairro do Centenário e da Prata querem resposta daquela tragédia, que foi uma tragédia que vitimou uma vida, um ser humano, uma mulher que estava ali acamada, mas que estava vivendo, estava tendo desejo de viver, de se curar. E isso foi tirado dela, de casas que foram arrastadas, derrubadas, e o governo do estado acha que a solução para isso é apenas indenizar as famílias. O governo correu para dizer que estava indenizando, que estava dando assistência, mas a parte sentimental da história de uma vida, de uma família inteira que perdeu ali depois de 50 anos a casa por onde viveu seus pais, seus avós, e que de repente essa casa não existe mais naquele lugar. O que temos lá é tapumes preto. Eu não vi as obras das casas iniciarem, mas também não vi ninguém se queixando. Eu vi, foi um grande movimento em Campina Grande, patrocinado pelo o escritório do amor, entre aspas, à beira do açude velho, para tornar mais grave a morte de peixes, e ninguém come, que acontece todos os anos em Campina Grande, isso mais grave do que a morte de uma mãe de família. É assim as inversões em Campina Grande. E há quem diga, o slogan do governo do estado é que a Paraíba vive o seu melhor momento. E quando foi o pior momento? Porque se esse é o melhor, desconheço o pior. Não é? Quando foi isso? Como é que o senhor acompanha esse processo de privatização de parte do segmento de saneamento básico na Paraíba? Eu não é de segredo para ninguém que eu sempre fui muito aberto a isso, sempre dizia que Campina Grande, a CAGEPA, precisava ser privatizada. Eu acho que quem tem que se pronunciar contrário a isso são as entidades que é contra a privatização. E eu não vi essas entidades se manifestarem, porque são atreladas 99,9% às ideias esquerdistas do governo que aí está João Azevedo. Mas, eu volto a dizer, o governo do estado, que dizia lá na campanha, tranquilizando os trabalhadores da CAGEPA, e não faria isso, ele mentiu. Está lá nas minhas redes sociais há alguns meses, eu coloquei esse vídeo de João Azevedo, dizendo no guia eleitoral que era mentira, era fake, não iria privatizar a CAGEPA. E agora ele já quer privatizar a questão da captação do esgoto e do tratamento dele, que é uma parcela importante, que é a parcela, diga-se de passagem, é a parcela mais lucrativa, né? É a parcela mais lucrativa, é a captação de esgoto e o tratamento desse. É o que o governo quer dar para a iniciativa privada. Por mim, tudo bem. Agora, e na região metropolitana? Na região, inicialmente, onde a renda é muito maior, a arrecadação é bilionária ou trilionária, mas eu acho que Campina Grande tem que ficar de fora desse pacote. E eu defendo, sim, a revisão do contrato que foi firmado lá em 2020, que foi um erro muito grande
da gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues, se houve falha nele, eu fui seu líder, foi aquela renovação daquele contrato de forma exacerbada, sem que nós, sociedade campinense, sem que a Câmara fosse ouvida, se assinou um contrato dando por mais 30 anos a concessão de água e esgoto em Campina Grande da Cagepa, e nós precisamos estar fora disso. E diga-se de passagem, só ficamos fora do edital quando eu abri a boca ali na tribuna, e alguns de vocês da imprensa, e você foi um dos primeiros, que trouxe em sua coluna essa intenção do governador João Azevedo. Porque quase ninguém falava. Você foi o pioneiro que despertou na sociedade. E em Campina Grande em especial, na Paraíba, você foi e despertou justamente esse alerta que o governo estava preparando a venda e que Campina Grande entraria no pacote sem ser consultada. E a gestão municipal não vai permitir isso, porque o prefeito Bruno já está se movimentando na questão da esfera judicial para que Campina Grande não passe por esse processo. Inclusive, só para complementar, todo o noticiário prévio apontava um lance mínimo de 5 bilhões e meio, 5 bilhões de reais, e o edital que foi publicado na última semana baixa isso para 3 bilhões. Né? Eu espero que seja justamente a ação de Campina Grande fora desse pacotinho, né? Porque Campina Grande não pode participar desse pacote sem antes discutir. Não, mas essa parte é a parte da região metropolitana, de 85 cidades. E tá. Ali é a capital. Beirando a região metropolitana e uma região do Alto Sertão. São 85 municípios. Muito bem. Mas não deixa de ser estranho a redução do valor mínimo isso. de 5 bilhões e meio para 3 bilhões. Passaria naturalmente se nós não tivéssemos despertado, e você, como um competente jornalista, e tem feito um trabalho com muita seriedade, sem tomar partido, sem tomar posição política para A ou para B, mas com compromisso com a verdade, você foi que despertou esse Estado para isso. Mas só para arrematar o assunto, detalhe um pouco, a Prefeitura de Campina vai entrar na Justiça em relação a esse processo de privatização? Sim. Há todo interesse. Eu não posso te dizer 100% se já houve essa ação, mas em conversa com o prefeito Bruno Cunha Lima, ele já tinha se manifestado justamente nesse sentido de que nós ficaremos fora desse processo. Que essa ação deveria vir por parte dos representantes dos trabalhadores. Não é estranho que eles não se manifestaram? Já imaginou se fosse um governo de direita fazendo isso? Esse Estado já tinha parado. Bandeira vermelha da Praça da Bandeira até a Praça João Pessoa, lá na capital, não iam faltar, né? Dizendo que queria entregar o patrimônio público para o capital privado. Eu não vi esse povo se manifestar. Eu não vi os sindicatos de esquerda se manifestarem, nem os representantes desses trabalhadores. Dizer que isso é ilegal, é crime. E João está mentindo. Porque João falou isso e não faria no guia eleitoral. E agora está fazendo.